E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Separei aqui para vocês um corte do programa ESPN FC. Vamos ver o que os caras vão falar do nosso Mengão. Sejam todos bem-vindos, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Dito isso, vamos ver aí o que os caras vão falar do Mengão. Simbora. Eu acho que penso da seguinte forma: o Flamengo poderia ter feito um placar mais elástico, né? E jogar com tranquilidade o clássico. Sério? Perfeito? Contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Tranquilidade não vai estar tendo, né? Porque a quantidade de desfalque que ganhou... Sim, mas centroavante só tem o Carlinhos para jogar, né? A não ser que o Lohan vai jogar de centroavante, mas não é a função dele, ele é mais de vir de trás com a bola dominada, é mais meia do que centroavante. O Tite vai ter que arrumar uma situação. O Tite ganhou, legal, fez 2-0, morreu com 2 substituições no banco. Mas não é culpa dele, os caras se lesionaram. Tem coisas que a gente é difícil a gente falar, sabe? Porque o time ganhou por 2-0. Mas quem tem o melhor elenco, quem tem todas as condições, não pode passar pelo Bolívar só por 2-0. É uma coisa que me incomoda. Fazer um gol no final do primeiro tempo e fazer um gol no final do jogo, no meio, sabe, uma turbulência, 2 jogadores saem com lesões semelhantes, puxando a perna na face... Mas daí a culpa do Tite? Posterior da coxa. Então, eu fico meio que abismado. E depois a culpa é do sindicato? A culpa é... Poxa, o Silas não jogava 70 partidas, 78, 80 partidas por ano? Todo mundo jogou. Todo mundo faz isso. Só o Flamengo tem esse tipo de problema. Todos têm o mesmo tipo de problema. O Cebolinha se machucou sozinho, rompeu o tendão de Aquiles. Sozinho. Mas o Vinha se machucou. Se machucou porque torceu o joelho e teve uma fratura. Isso é torção com fratura. Sim. 2 cirurgias tem que fazer no joelho. É fatalidade. Já fez ontem cirurgias de cruzado anterior e tíbia. Aí vai para o jogo de ontem, 2 lesões musculares. Todos os times têm lesões musculares. Tá aí, o Flamengo, o Botafogo perdeu o Eduardo, perdeu o Tiquinho. Começa a contar os caras que todos os times perdem. Isso faz parte do futebol. Eu detesto isso. Não tô entendendo onde que o Pascoal quer chegar, cara. Até agora eu tô tentando entender. Detesto isso. O Tite viu que o time tinha que produzir mais, viu que as coisas deveriam correr de uma outra forma, mas ele preferiu matar no peito. Chama para mim a atenção para evitar que as pessoas olhem pelo que não foi feito. Eu não gosto disso. Assume a responsabilidade. Hoje nós fizemos um jogo regular. Ponto. Poderíamos ter feito melhor. Ponto. Esclareceu o assunto. Agora, ele vai ter que usar esses caras também contra o Botafogo. Eu não acredito que ele tire todo mundo. De La Cruz aí, meio uma pancada. Vamos segurar o De La Cruz aqui. Vou deixar ele poupado, né? Usando um termo que o Tite não gosta. Que o departamento o poupe. Bruno Henrique tem que jogar. Nem que seja meio tempo em cada jogo. Tem que jogar. Luiz Araújo, novinho, inteirinho. Eu concordo com o Silas, que a gente se acostumou muito em vê-lo do lado direito. Mas os últimos gols dele têm sido do lado esquerdo. Tanto é que o Kleber Xavier falou para ele no jogo que ele dá o assistência e faz o gol pela esquerda. O Kleber na entrevista falei para ele lá no vestiário, você joga muito, moleque, dos dois lados, dos dois lados. Palmeiras, né? Ele faz o gol do lado esquerdo ali, do lado né? esquerdo, exato, ele joga mesmo dos dois lados. É que a gente se acostumou ele dar aquela cortada do lado direito e bater, né? Assim, o Gerson tá inteiro para jogar? Acho que todo mundo saiu bem machucado ontem, porque os caras também abusaram. O Gerson saiu mancando, mas ele disse depois que para a torcida ficar tranquila que não é nada não. Pancada eu acho que ele vai correr lá na altitude, mas vai correr no final de semana também. Não estou pensando em clássicos esvaziados, não. É um cara ali, outro ali, conversa no departamento, como é que tá a minutagem desse, isso aí, esse aí não pode jogar. Eu tenho a maior dúvida do Estevão do Palmeiras, em todos eles. No Flamengo, eu não tenho tanta dúvida. Não sei se ele já põe de cara ou guarda o Estevão inteirinho contra o Botafogo. No Flamengo, Luiz Araújo vai de novo, olha lá, faz gol e dá assistência. O Luiz Araújo igualzinho aconteceu contra o Palmeiras, né? do Luiz Araújo. Ele é pedido. Gol e assistência. Então, assim, e mesmo estando do outro lado. Poupar quem aí? Na defesa,
Esses meninos aí estão doidos para jogar. O Léo, o Fabrício, Davi Luiz. Pode ir Davi Luiz, pegar um dos 2 zagueiros lá e falar quem é que vai correr mais lá. O Davi já é mais velho para correr lá em cima. Então pode até preservar um dos 2, mas põe o Davi Luiz, não tem problema nenhum. Né? Não, tá super aí, ó, bem. já eu vou chegar nesse Flamengo-Botafogo, a gente vai fazer 6, isso Dani, em todos os Boca jogos do cheia, Campeonato Brasileiro, mas assim, só pra gente ainda abordar um pouquinho esse jogo de ontem, os números são muito distintos, né? O Flamengo não venceu de 2-0 por acaso. O Pascoal fala que, né, não foi o melhor jogo que poderia fazer. Acho que ainda existem movimentos que não estão coordenados, Pascoal, mas é superior em todos os quesitos. E, assim, é discrepante o número de finalizações e finalizações certas. Vai chegar uma hora que o Flamengo vai subir um degrau. Porque o Flamengo chegou num estágio, e a hora do estágio superior, ou seja, subir o degrau. Para subir esse degrau, não vou fazer nenhuma alusão à altitude, vai precisar da classificação na Libertadores da América. Por quê? Porque o time do Flamengo, eu não falo só time, o elenco do Flamengo é suficientemente capaz, né, suficientemente bem montado para ter estrutura para não ficar toda hora reclamando da ausência de alguém. Não, mas peraí, eu acho que existe uma questão que o Tite não reclama só pelo Flamengo, ele fala do calendário como um todo, que está fazendo, como você mesmo disse, vários times perderem seus jogadores por lesões musculares. Porque abre, porque torce, porque não descansa o suficiente. E aí, assim, não sou o grande defensora do Tite, mas esse ponto eu acho que ele tem razão. Se é um treinador estrangeiro, a gente aplaude dizendo que tem que se olhar o calendário, que é importante que se tenha essas pessoas aqui. O Tite fez a mesma coisa. Eu não queria perguntar tal qual perguntou o sindicato, né? O sindicato pergunta: Tite, por que quando você estava na seleção brasileira você não tentou regular o número de jogos? Mas é a função do treinador da seleção brasileira? É a função dele de obrigação, é ofício de enxergar o acontecimento, o macro. Eu posso perder jogadores para a Copa do Mundo por excesso de jogos no campeonato, por ter 4 campeonatos ao mesmo tempo. Esses jogadores vão chegar completamente fora de forma para disputar a Copa do Mundo. Ou isso não aconteceu? Mas isso daí não é culpa do Tite, cara. Qualquer treinador que tiver na seleção brasileira vai passar por isso, né? 2 Copas do Mundo. Ou o Neymar chegou bem inteiro nas 2? Mas o Neymar não joga no Brasil, pastor. Sim, mas são 80 e tantos jogos, 68 jogos. No Brasil, dos caras que jogam no Brasil, ele tinha que olhar pelo... Ele não é o treinador do Barcelona, do Paris Saint-Germain, do treinador de um time da Arábia, mas ele é o treinador da seleção brasileira. E nesse conjunto ele poderia ter discutido com a CBF o número de jogos, o calendário, por que o campeonato regional é tão extenso, por que a Copa do Brasil é com esse formato. Isso não é papel do técnico da seleção brasileira, né, Pascoal? Sabe o que acontece? Eu vou explicar para vocês o que acontece, para você que está em casa, para o senhor saber como é que acontece. Vai na reunião, tem a reunião do Conselho Arbitral na CBF. Então o pessoal pergunta assim: presidente, quanto é que eu vou receber? Aí o presidente fala: 70 milhões para ser campeão, tô dentro. Presidente, no brasileiro quanto é que vale? Mais 70 milhões para ser campeão brasileiro, tô dentro. Libertadores, 124 milhões para ser campeão, tô dentro. Tá dentro de tudo porque é o dinheiro. É isso que move o futebol, essa é a roda do futebol. Se não jogar, não tem dinheiro, se não tem dinheiro, não faz time, se não faz time, não tem público, se não tem público, não tem quem olhe, quem não está vendo, não tem exposição, não tem mídia, essa é a roda do futebol. Eu explicar futebol para quem entende futebol é fácil, o duro é para explicar para quem não entende. As pessoas precisam entender como é que funciona a roda do futebol. Essa é a roda do futebol. Ah, mas tem 614 jogos por ano. Então vamos discutir os jogos. Gente, quem vai jogar Copa do Brasil não joga Libertadores. Não, eu quero jogar Libertadores. Não, mas se for jogar Libertadores, não joga... Teve uma época. Jogar Libertadores não jogava a Copa do Brasil. A solução mais óbvia e sempre citada é a revisão dos estaduais, né? Para você ganhar um tempo de início do ano. Você vai tirar quantas datas dos estaduais? 3? Não sei, aí... Cara, eu já dei as ideias aqui, cara. Pega os times grandes e coloca só na fase final de mata-matas. Não precisa jogar 11 rodadas de pontos corridos dos estaduais. Eu já dei essa ideia aqui. Tem que ser uma revisão de todo mundo junto, então, né? A revisão mas é importante que se olhe. Mas você não pode revisar os estaduais no geral.
Porque os estaduais no norte, no nordeste e no centro-oeste é uma situação completamente diferente do que é vivido no sul, no sudeste do país. Os clubes do norte e do nordeste dependem muito desses jogos. Então, não dá para você fazer uma pá geral. Sim. Você tem que elaborar um programa enorme a respeito disso. Existe inteligência artificial capaz de montar todas essas tabelas num piscar de olhos. Nem precisa daquele gênio que monta a tabela, não precisa disso aí. A inteligência artificial faz isso. Agora, eu respeito demais o Tite, eu gosto demais do Tite, gosto mesmo, eu tenho muito apreço por ele, mas tem coisa que chamar atenção para ele. O Abel faz isso, o Filipão fazia isso, Vanderlei Luxemburgo faz isso, o Antônio Oliveira, ex-treinador do Corinthians, fazia isso. Todos eles fazem. Ele quis desviar o foco. Por quê? Porque o time não fez o que se esperava dele. Porque o Flamengo, se esperava um time do Flamengo com 3, 4 gols de diferença. Não teve isso. Então, você olha, qual é que ângulo que eu vou olhar? Espera um pouquinho, eu preciso trazer para mim, porque a torcida, 2, a torcida esperava 3, 4, eu preciso mudar um pouco esse foco. Isso é muito normal no futebol brasileiro. Sim. O melhor seria analisar o comportamento do time, dizer o que aconteceu. Não fizemos o jogo que esperávamos. As contusões nos afetaram. Os problemas aconteceram. A arbitragem não foi se expulsa o jogador naquele lance contra o De La Cruz. Era uma outra situação de jogo. E então, todo mundo concorda que era para ser expulso? Porque eu acho que sim. O Ciro já falou que sim. Não, eu acho também. E acho que, assim, claro, que times que são bem-sucedidos vão jogar mais vezes. Então, por isso, o Abel Ferreira no Palmeiras reclama, o Tite reclama. E quem está bem-sucedido, está em 3 competições, reclama, né? Porque tem que jogar muito. Mas infelizmente, é porque são equipes bem-sucedidas. Sim. O que eu acho que aconteceu de errado foi ter concentrado tanta coisa agora em agosto. E aí teriam 2 opções. Vou na Conmebol e peço para ela esticar esses jogos da Libertadores. É mais difícil. Então que a CBF não colocasse Copa do Brasil agora, nesses intervalos. Deixasse para setembro, outubro, novembro, não é possível. Engaveta com o Campeonato Brasileiro, mas não Conmebol com Copa do Brasil. Esse agosto ficou muito pesado. Até estava assistindo... A Copa do Brasil também dá dinheiro, né, Mauro? Mais do que o Campeonato Brasileiro, inclusive. O que me parece estranho, né? Que o maior campeonato é o Campeonato Brasileiro. E a mesma instituição que faz os dois premia mais para a Copa do Brasil. Qual a explicação? É muito mais legal ser campeão brasileiro do que da Copa do Brasil. Sim. Então, o prêmio devia ser maior. Mas, enfim, já que ninguém mexe na Conmebol lá, deixa lá para os argentinos resolverem as coisas lá na Conmebol, tudo bem, não é em Buenos Aires a sede, tá? Não, é no Paraguai. Mas a gente sabe que quem apita lá são os argentinos. Já que eles não podem mudar, o Brasil não vai lá pedir para mudar, que os nossos campeonatos aqui se esparramassem um pouco. Ou já tivesse jogado antes a Copa do Brasil em julho. Você reduz o estadual, você tem mais datas para o brasileiro. Não, fora isso, eu estou falando em agosto. Só o Brasil de outra maneira. Não, claro, só isso. América. Mas acabou dia 7. É julho que é assim. Mas acabou cedo a Copa América, né? Eles podiam ter jogado no final de julho, você entendeu? Porque olha a complicação que ficou para Palmeiras, para São Paulo, para Flamengo. Fora os clássicos. Então tira esses clássicos agora, gente. Eles mexem tanto na tabela, tem time aí com 4, 5 jogos a menos. Ainda tem a questão da tragédia no Rio Grande do Sul. Então, não, a gente entende todo o problema e do jeito que eles vão lá e assinam, como está dizendo o Pascoal, e assinam mesmo, pô, vale 50 milhões, estou dentro, vale 70, eu estou dentro. É claro que é jogo demais. Ninguém quer diminuir também o regional, para o começo do ano ficar mais folgado? É claro que não, porque se eu jogar 20 vezes a televisão me mostrar 19, eu vou ganhar mais dinheiro do que se eu jogar 8. Tem tudo isso. Sim. E aí o clube com dinheiro de 20 jogos vai pagar melhor os jogadores também. Então tem toda uma sequência aí, né? Uma bola de neve, que por isso todo mundo quer jogar tudo o máximo que puder, se puder ainda os amistosos. Só que eu acho que para agosto ficou muito pesado. Inclusive os clássicos, cara, todos eles saem e pegam um clássico no final de semana, aí depois tem um jogo decisivo, aí entra esse papo nosso. Vai poupar, não vai poupar, porque tal. Se fosse um jogo mais normal, a gente não tinha dúvida que ia poupar. Isso daí sim, cara, é culpa da CBF, né? Um mau planejamento, cara. Olha quantos clássicos vão ter agora no fim de semana pelo Brasileirão. Vários.
Se não fosse o Flamengo e Botafogo, o Botafogo estivesse enfrentando um outro time e o Flamengo também, não tenho dúvida que iria poupar. De Copa Sul-Americana, Libertadores, você não pode postergar um jogo desse, né? Você não pode simplesmente internamente falar, vamos esse jogo do Botafogo, por exemplo, contra o Flamengo, o jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Até porque o Palmeiras joga antes do que o São Paulo. O São Paulo só joga na quinta, né? Sim. Contra o Nacional. Mas isso não pode acontecer, porque eu acho que essa seria uma solução. Aqui dentro, o que você falou, não o que eu estou falando, de a gente resolver aqui. Porque já que a gente não tem ajuda se você for esperar a Conmebol resolver para ficar o ideal, você não vai chegar a lugar nenhum. E além disso, voltando para esse jogo do Flamengo, a gente falou do lance do Dela Cruz, num lance desse lá, contra um jogador, quer seja do Bolívar, quer seja do Rosário Central, quer seja do Belgrano, quer seja do River, quer seja de quem for, os jogadores vão todos em cima do jogador que fez a falta. Eles não vão em cima do árbitro, eles vão em cima do jogador. Para quê? Para mandar mensagem pro árbitro para amarelar o cara. Tudo bem que nesse caso aí saiu o gol. Eu acho que saiu o gol e o gol desviou. Saiu o gol e a comemoração, Silas, ela é muito curiosa, porque o Tite vai abraçar o Matheus, o filho dele, né, que também é da comissão técnica, e o Matheus está revoltado querendo sair, porque ele quer reclamar do lance porque merecia um cartão. Essa visão, quem tá fora tem... Ali os zagueiros tinham que ir em cima do cara. Pro Vilmar Roldan entender que aquilo não pode passou batido, ninguém viu aquilo, só a gente. Foram duas arbitragens, né? Quer dizer, no primeiro tempo e uma no segundo. Cara, você vê jogos desses aí que a gente está assistindo que não tem jogo. O São Paulo contra o Nacional lá, meu filho falou pra mim, pai, ou ganha de 1-0 ou empata. Não vai, mais do que isso não vai ser. E deu 0-0 porque a gente já sabe que é assim. A gente já sabe que é assim. Agora, o jogador brasileiro, ele acha que ele vai ganhar só jogando. Ele tem que ser inteligente. Que é por isso que eu não falo 4-0, 3-0. Porque eu sei que os jogos são... Derrubou o presidente ontem que queria acertar esse placar e aumentou na expectativa da torcida. Mas a diferença eu acertei, né? Acertou na perspectiva, falaram tanto 3-3-3 que eu botei 3-1. Mas ele tinha acertado. A gente induziu ele ao erro. Eu ouvi tanto 3-0, 5-0. Falei, gente, só eu que tô... Mas aí a expectativa da torcida. Enfim, e aí até o Léo se sentiu à vontade para fazer isso. E chegou lá na frente e acabou fazendo o gol de cabeça. Ele foi lá fazer o dele. Esse gol, para mim, é um gol importantíssimo. Para classificação. O gol do Léo é importantíssimo. Também acho. Agora, se você me perguntar o que o Botafogo tem a ver com isso, eu não sei qual time que o Flamengo vai jogar contra o Botafogo. Por quê? Aí é aquela primeira pergunta que a senhora fez no começo do programa. Porque o Flamengo tem um jogo que vale a classificação em 3.000. Lá no estádio, lá no Hernando Siles Suaço, tem uma placa dizendo que o estádio fica a 3.660 metros acima do nível do mar. Quando você desce em La Paz, são 4.100. Aí tem uma estradinha aí, parece uma espiral assim, que você vai descendo até La Paz. Não é, mano? Aí você chega lá em La Paz. E aí a cidade é 3.600 metros, 3.700. Eu já descia com a garrafinha do chá. Já foi tomando chazinho na descida? Então, eu não tomo esse negócio de chá, cada um tem um jeito, né? Cada um suporta isso de uma forma. Agora, o Flamengo tem que pensar, dá para alcançar o Botafogo? Dá para alcançar o Botafogo. Tem um jogo a menos? Tem um jogo a menos. O Botafogo tem que pensar no jogo contra o Palmeiras. É uma boa vantagem que tem o Botafogo? Claro que é uma boa vantagem. Um gol de diferença que tem contra o Palmeiras, eu não desprezo vantagem, vocês sabem disso. Eu não abro mão de vantagem. Palmeiras, o Flamengo tem 2 gols de diferença, mas vai jogar 3.660 metros? Na altitude. Então, é uma vantagem. Eu não abro mão de vantagem, mas eu preciso saber qual é que vai ser o comportamento do Flamengo lá. Sim. Como os jogadores vão reagir à altitude. Cada dia de um jeito e cada pessoa reage de uma forma. Esse é o grande problema para o Flamengo. O que os fisiologistas estão falando? É melhor ir já no domingo? É melhor ir no dia do jogo? É melhor o quê? Todo mundo acha que tem que ir 8 dias antes ou em cima da hora. Pra mim tinha que ir hoje já. Sabe por quê? Esquece esse Botafogo aí, filho. Ué? Botafogo você recupera, tenta recuperar depois. A Libertadores se perdeu. Sei lá, sub-20? Você colocaria um time Não, digo força de expressão. Mas joga contra o Botafogo com um time alternativo. Bota moleque para jogar também. Viajava junto porque no brasileiro você ainda tem condições de recuperar. Na Libertadores é a final, é tudo ali. Até porque se não classifica na Libertadores, o Tite vai ficar difícil para ele trabalhar. Porque a torcida vai cobrar muito. E galera, vou trazer aqui para vocês a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo. Cara, já saiu aqui, ó. Escalação do Flamengo, Bruno Henrique volta ao time contra o Botafogo.
Embora Tite ainda não tenha montado o time que enfrenta o Botafogo no clássico de domingo às 18h30 de Brasília, no estádio Newton Santos, algumas mudanças já estão definidas. Pedro e Gabigol, com lesões nas respectivas coxas, só voltam em setembro. Pulgar, suspenso, não joga. Vamos lá. A boa notícia é Bruno Henrique, que volta de suspensão. Ele e Carlinhos são figuras praticamente certas para o duelo com o Alvinegro. Alan também é outro que iniciará. Davi Luiz, que esteve indisponível contra o Palmeiras também por acúmulos de amarelos, fica à disposição. Everton, Cebolinha e Vinha lesionados, né? Nesta sexta-feira, os titulares fizeram trabalhos regenerativos na academia do Mengão. Atletas que atuaram por menos de 45 minutos foram a campo. E o provável Flamengo é o seguinte: quem pega o Botafogo? Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Gerson e Arrascaeta. Bruno Henrique, Luiz Araújo e Carlinhos. Cara, eu acho arriscado colocar o Arrascaeta nesse jogo aqui. Ele vem jogando vários jogos seguidos. E você, o que você acha? Comente aqui. Quero saber a sua opinião. Léo Pereira, Wesley, Davi Luiz, são dúvidas, tá, galera? Pode ser que eles entram nesse time aí, tá bom? Ó, vale destacar que o time acima ainda se trata de estimativa, já que o Tite ainda não treinou uma possível formação. Isso deve acontecer neste sábado, tá? Conversas entre o Departamento de Saúde e o Alto Rendimento e a Comissão Técnica definirão a equipe, tá? Então, cara, tem muitas notícias saindo do Flamengo hoje, galera, muitas notícias. Tem essa daqui também, ó, do Fabrício Bruno, que eu vou trazer aqui para vocês. Rennes, da França, assume 3,7 milhões de solidariedade para avançar com o Flamengo por Fabrício Bruno. Vamos lá entender então, ó, o Rennes não aumentou a proposta, mas o Flamengo economizará 625 mil euros, né? 3.750.000 na negociação envolvendo Fabrício Bruno. Isso porque os franceses aceitaram arcar com o mecanismo de solidariedade que o Cruzeiro e Chapecoense têm direito pela passagem do zagueiro dos 12 até os 21 anos. O problema foi equacionado nesta sexta-feira e o clube rubro-negro aguarda agora que a oferta nessas condições sejam formalizadas para avançar a venda por 14 milhões de euros, 84,4 milhões de reais. Então é isso aí, galera. O Fabrício Bruno também saindo, de saída. O valor é dividido entre 12,5 milhões de euros, né? 75,3 milhões de reais fixos e 1,5 milhão de euros, 9 milhões de reais em bônus por metas. O cálculo do mecanismo de solidariedade é de 5% em cima do valor garantido, né? Totalizando os 625 mil euros, 3 milhões 750 mil reais. Habitualmente, a responsabilidade de pagamento é do clube vendedor, mas o Flamengo e o Rennes alinharam um acordo para que não fosse necessário aumentar a proposta inicial. Tá, então, pessoal, tá aqui a negociação entre Rennes e Fabrício Bruno, né, que deve deixar o Mengão. O Wesley também deve deixar o Flamengo. E não é só isso, cara. Tem muita notícia hoje aqui. Tá aqui, galera. Sindicato de Atletas rebate Tite e ou critica, né? Falta de capacidade. Ó, ainda cutucou. Falou que o Tite não tem capacidade aqui, ó. Aí tem mais, hein? Flamengo assina termo da promessa de compra e venda do gasômetro. Ó, que maravilha, cara. Bastante notícia interessante aqui no GE sobre o nosso Mengão. E para encerrar, vamos trazer aqui a informação do Pedro, né? Exames apontam lesão e Pedro e Gabigol só voltam a jogar em setembro. Péssima notícia, hein? Péssima notícia, cara. Essa notícia aí não foi legal, não. Mas tá aí, muito obrigado a todos vocês. Antes de sair do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!